Boa noite a todos. Que Deus, nosso Pai, Senhor do Universo, Jesus, nosso guia e modelo, e a espiritualidade maior que nos envolve, nos assiste, nos inclui, nos inspira nesse instante, possa continuar derramando sua luz sobre cada um de nós, para que possamos, ao sair daqui, retornando aos nossos lares, levemos paz, equilíbrio, serenidade e muita sabedoria. Rogando ainda a nossa Mãe Santíssima nesse instante, possa agasalhar a todos os nossos irmãos que partiram deste plano pela porta do suicídio. Onde quer que se encontrem, recebam as nossas vibrações de amor, de carinho, de ternura, e que eles possam estar junto de nós em breve. O tema escolhido para nós refletirmos na noite de hoje, no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, Sede perfeitos. Amai aos vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam e orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam. Pois se amais apenas aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Os publicanos também não fazem isso? E se apenas saudardes os vossos irmãos, o que fazeis mais que os outros? Os pagãos não fazem o mesmo? Sede, pois, perfeitos, como vosso Pai Celestial é perfeito. Mateus 5, 44 a 48. Então, é uma meditação para a gente pensar nas nossas atitudes que a gente ainda vem tomando equivocadamente com relação a nós, primeiramente, e com relação ao nosso próximo. Atitudes de orgulho, de egoísmo, de avareza, de stupidez, sensualidade desregrada, de inveja, maledicência, as paixões inferiores que ainda dormitam dentro do nosso ser. Então nós precisamos, como nós fizemos questão de colocar aqui, renovar essas nossas atitudes. Há poucos dias nós comemorávamos a passagem do ano, fizemos inúmeras promessas, mas será que as promessas que realmente nós deveríamos fazer de mudança do nosso ser, do nosso eu, para conosco e para com o nosso próximo, nós realmente já fizemos? Ou nós vamos continuar 2024 com as mesmas atitudes tacanhas, mesquinhas, orgulhosas que nós praticamos no ano de 2023 e nos anos passados? Então nós vamos meditar sobre isso na noite de hoje. Então o que é renovar? Ação de fazer com que algo fique como novo, ato de se modificar, algo ou alguma coisa para melhor. O que é que nós necessitamos urgentemente modificar dentro de nós, nas nossas atitudes, para que realmente nós nos tornemos seres melhores, para que realmente nós possamos crescer espiritualmente e aos olhos de Deus? O que é que nós temos feito? O que é que nós precisamos renovar? Que atitudes são essas que nós precisamos modificar? O que é atitude? É uma norma de procedimento que nos leva a um determinado comportamento. É um impulso que nos leva a tomar uma decisão e agir. Quantas decisões equivocadas nós temos praticado no nosso dia a dia? De inveja, maledicência, egoísmo, orgulho, falta de benevolência, de indulgência, de perdão, de caridade. Quantas? Então nós precisamos realmente renovar essas atitudes. Esse capítulo 17 do Evangelho diz que reconhece-se o verdadeiro espírita ou o verdadeiro cristão, que são a mesma coisa, pelo esforço que fazemos para domar as nossas más inclinações, as paixões inferiores que ainda pesam sobejamente dentro de cada um de nós. E nós temos realmente nos esforçado para domar essas más inclinações, isso que ainda impede o nosso crescimento. Ninguém precisa apontar os nossos erros. Todos nós sabemos onde é que o nosso calo aperta.
mas nós temos determinação, vontade real de nos modificarmos, de trabalhar isso para que a gente possa sermos seres melhores. Então nós precisamos nos renovar sob a inspiração do Mestre Jesus. E ele bem disse: amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o nosso coração, de todo o nosso espírito, e ao nosso próximo como gostaríamos que fôssemos amados. Tanto é que fala aqui: amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam, e orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam. Nós fazemos isso? Nós temos condições já de fazer isso? A gente pelo menos endereça um Pai Nosso, uma Ave Maria, para aqueles que foram causadores dos nossos sabores, das nossas angústias, das nossas aflições? Com certeza não. Mas nós precisamos, porque como continua o Evangelho: se amares aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Os publicanos também não fazem isso? Por que ele compara que os publicanos também não fazem isso? Porque na época do Cristo, publicanos eram os cobradores de impostos, e ninguém gostava daqueles que vinham arrecadar os impostos para Roma. Da mesma forma que nós, quem de nós gostamos de pagar impostos? Pagamos porque somos obrigados, taxas exorbitantes, mas não gostamos. Assim eram os publicanos. Então eles eram vistos como más pessoas. Então o povo não gostava dos publicanos. Então por isso que o Cristo faz essa comparação. Se nós amarmos somente aqueles que gostam de nós, que diferença nós fazemos a dos publicanos? Nenhuma. Então nós precisamos modificar-nos. Não nos amoldemos aos padrões desse mundo. Nós não podemos, mas todo mundo faz. Mas não é porque todo mundo faz que nós vamos fazer. Nós temos que fazer a diferença. É fácil? Ninguém disse que seria. O Chico sempre dizia isso: ninguém disse que seria fácil. É uma batalha de cada vez. Então, valores morais, o espírito precisa renovar-se constantemente, fugir à rotina paralisante por meio da absorção de valores novos, intelectuais e morais, através do estudo e da prática do bem. É a única forma de nós realmente nos modificarmos, é a única forma de nós realmente adquirirmos valores novos, nos tornarmos seres realmente melhores, para que quando as pessoas que de nós se aproximarem, percebam que realmente, pelos exemplos, nós estamos nos modificando. Caso contrário, vamos continuar paralisados no tempo, se não cairemos no desequilíbrio, na perturbação e na enfermidade. O que o Chico nos ensinou? Quando quisermos ficar livres daqueles a quem chamamos de obsessores, que na realidade são os nossos credores, que se encontram na pátria espiritual, aqueles a quem nós tanto fizemos mal, e que hoje, lá da erraticidade, logram êxito em nos alcançar pelas nossas atitudes inferiores, aí a gente chama de obsessor, mas são os nossos credores, são aqueles que nós matamos, expoliamos, traímos, e aí vai vir a perturbação, vai vir a obsessão, vai vir a enfermidade. E para que a gente fique livre dela, o Chico nos deu remédio: caridade. Trabalhar na prática do bem, não tem outra solução para que nós possamos nos melhorar. Então somos instrumentos, diz André Luiz, das forças com quem nós sintonizamos, edificantes ou perturbadoras. Cada um emite com sentimentos raios específicos e vive na onda espiritual com que se identifica. É o que eu sempre repito: diga-me o que pensas, diga-me o que sentes, que eu dir-te-ei com quem andas. Se nós elevamos os nossos pensamentos, só temos pensamentos na prática do bem, se nós realmente trazemos dentro de nós sentimentos de benevolência, de indulgência, de perdão, de caridade, com quem é que nós vamos nos sintonizar? Com espíritos que também se comprazem com esse mesmo viés. Eles é que vão fazer morada junto de nós, nos orientando, nos guiando dia a dia.
Mas se nós já levantamos azedos, como costumamos dizer, com ódio, com mágoa, com ressentimento no coração, que tipo de espírito vai se aproximar de nós? Espíritos inferiores, também que se comprazem com esse mesmo tipo de sintonia, de sentimento. Então, se nós quisermos saber quem é que está nos acompanhando no nosso dia a dia, basta que a gente analise os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. Os nossos anjos guardiões ficam felizes todas as vezes que a gente acerta no nosso posicionamento, na nossa conduta, mas se entristecem todas as vezes que vê nós caímos em tentação, nós cometendo equívocos com relação a nós e ao nosso próximo. Então, que nós possamos emitir pensamentos e sentimentos realmente de bondade, de benevolência. Tem pessoas que não ficam esperando que tudo se realize, elas realizaram, não renovam apenas esperanças para o ano novo, renovaram compromissos. Madre Teresa, Chico, Dom Helder Câmara, Bezerra, Eurípides Barçanufo, Joana de Cusa, São Francisco, Santo Agostinho, tantos outros baluartes e avatares do cristianismo e do espiritismo. Exemplos inúmeros nós temos para seguir. Irmã Dulce, renunciaram e renovaram compromissos diariamente na prática do bem, na prática da verdadeira caridade que a espiritualidade maior ditou a Kardec: benevolência para com todos, indulgência para com a imperfeição alheia e o perdão das faltas, das ofensas. Então, que nós possamos seguir realmente esses exemplos. Então, o ano novo nada mais é do que uma data meramente simbólica, final de um ciclo, início de outro, oportunidade ideal para que aí sim nós possamos renovar as nossas esperanças de nós nos modificarmos, de nós fazermos a diferença. O que é que nós já fizemos nesses 40 dias aí do ano novo de 2024? O que é que nós modificamos em nós do ano passado para cá? O que é que a gente pode observar dentro de cada um de nós que nós já estamos melhores? Vícios, erros que a gente cometeu ano passado, até cansar que nós já esse ano já estamos nos esforçando para modificar. O que nós temos feito? Então, as promessas mais comuns que nós fizemos na virada do ano, né? Ter uma alimentação mais saudável, emagrecer e praticar exercício, deixar algum vício que possuímos, ser mais organizado ou organizada, ler mais, investir na carreira profissional, casar, ter um filho, comprar uma casa, um carro. Foram alguns dos pedidos que nós formulamos, algumas das promessas que nós fizemos. Mas e com relação ao nosso espírito, qual foi a nossa promessa? O que foi que nós prometemos para crescimento nosso moral e espiritual? O próprio Cristo nos diz que nós devemos dar mais guarida ao que? Aos bens espirituais do que aos bens materiais. Nós viemos sem nada e sem nada nós vamos partir para a parte espiritual. Não adianta a gente juntar ouro, gado, fazenda, casa, vai ficar tudo aí. Para os filhos brigarem, os genros acabarem, as noras. Então não adianta. O que nós temos feito realmente para nós melhorar? O que nós temos colocado na nossa mala diariamente para quando descerrarmos os nossos olhos pela última vez, partirmos com a consciência tranquila? O que nós temos colocado nessa mala? Nós temos que pensar. Então, ano novo é também a renovação de nossa oportunidade de aprender, trabalhar e servir. O tempo como paternal amigo, como que se reencarna no corpo do calendário, descerrando nos horizontes mais claros para a necessária ascensão. Lembra-te de que o ano em retorno é novo dia, a convocar-nos para a execução de velhas promessas que ainda não tivemos a coragem de cumprir. Vida e caminho, ditado pelo Espírito André Luiz ao Chico. Velhas promessas que ainda não tivemos a coragem de cumprir. E todo ano a gente, não, ano que vem eu vou fazer.
Esse ano eu vou ser diferente, esse ano eu vou ser caridoso, e aí chega no final do ano, não fizemos nada. Então está na hora de nós, ainda dá tempo da gente melhorar um pouquinho nessa presente reencarnação. Ano novo, novas oportunidades, do mesmo livro Vida e Caminho do Chico. Não te esqueças de que Jesus jamais se desespera conosco e, como que oculto ao nosso lado, paciente e bondoso, repete-nos de hora a hora: ama e auxilia sempre, ajuda aos outros, amparando a ti mesmo, porque se o dia volta amanhã, eu estou contigo, esperando pela doce alegria da porta aberta do teu coração. Tem uma música que fala: entra na minha casa. Mas a gente abre o coração para que realmente Deus, Jesus, entre na nossa casa, para que Ele realmente faça morada dentro de nós, nas nossas atitudes? Não deixamos. Nós nos dizemos cristãos, somos realmente cristãos? Somos verdadeiramente homens de bem? Somos verdadeiramente espíritos? Ou é só no título? Então nós temos que realmente observar, amar e auxiliar sempre. A caridade é algo que, quando se distribui, o cego enxerga e o surdo escuta, e não nos custa nada, mas que a gente ainda está preso no nosso egoísmo. A gente só olha para o nosso umbigo, esquecemos do nosso próximo, às vezes do próximo até dentro do nosso próprio lar. É um irmão que a gente não conversa, é um pai que a gente não olha no rosto, é uma mãe que a gente esquece, e por aí vai. André Luiz: somos tangidos por fatos e problemas a exigirem a manifestação de nossa vontade em todas as circunstâncias. Afora do mesmo, ninguém te decide o destino. Somos nós os artífices da nossa felicidade. Quando nós acordarmos de manhã, olharmos no espelho, nós vamos dizer: eu sou dono da minha felicidade. Não é o meu carro, não é minha casa, não é minha esposa, não é meu marido, não é meu pai, não é minha mãe, não é meu filho, não é meu neto. Eu sou o dono da minha felicidade. Para que eu seja feliz depende só de mim. E como diz Santo Agostinho, para que nós tenhamos a consciência tranquila, essa é a maior felicidade que nós podemos alcançar, do dever cumprido para conosco e para com o nosso próximo. Então é hora de nós projetarmos a coragem de assumir desafios. E a primeira tarefa qual que é? É a do autodescobrimento. É nós descobrirmos o que é que ainda está emperrando o nosso crescimento moral e espiritual. E nós sabemos onde que é. Se é na gula, na avareza, na inveja, na maledicência, no egoísmo, no orgulho. O que é que mais atrapalha o meu crescimento? Para que a gente possa, aí sim, decidir qual a minha posição, quais são as minhas atitudes, o que eu preciso renovar para que eu me torne uma pessoa melhor e possa burilar essas mazelas. Como diz o Chico, o importante é a vivência cotidiana do Evangelho, uma caminhada pessoal, um gradual crescimento íntimo. Nós não vamos sair daqui hoje e nos tornarmos santos, nem nessa nem nas próximas encarnações, mas nós temos que tirar o pé do chão. Como diz André Luiz, nós temos que ter vontade, porque a gente só fala e a gente não faz. Então nós precisamos ter determinação. Não, e eu vou modificar. Vamos cair, como diz o Chico. Caiu, levanta, continua. Vamos escorregar, mas nós temos que tentar. Nós não podemos ser igualzinho aquela, como é que é aquela ditado? Eu nasci assim, síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu vivi assim, vou morrer assim. Nós não somos topo, não somos pau. Nós podemos mudar sim as nossas atitudes, basta que queiramos. Então é hora de assumirmos compromissos e responsabilidades, porque muitas das vezes eu procuro a casa religiosa, seja essa católica, evangélica, umbanda,
para me auxiliar nos meus problemas, sejam eles de ordem física, sejam eles de ordem espiritual. Mas o que eu tenho para oferecer para essas casas que me atendem? O que eu tenho a oferecer para o meu próximo? Que não seja na casa, num hospital, numa visita, num abrigo, num asilo, num orfanato, num presídio, nos drogados lá da Avenida Marcos Xerém para levar um pão com manteiga para eles, o pessoal que dorme lá na rodoviária, toda noite tem um grupo ali tentando auxiliar, ajudar, mas muitas das vezes não sabemos se foram atendidos. O que nós temos feito pelo nosso próximo? Ou a gente só quer para nós? A gente só vai à casa espírita, uma casa católica, evangélica, só para buscar. Que compromisso e responsabilidade eu estou tendo para com o meu próximo? Julgamento, como diz aqui. Tentar não julgar os outros de forma alguma. Antes disso, tentemos olhar para nós mesmos e descobrir o que temos dentro de nós. Somente poderemos nos reabilitar ou reformar até onde conseguimos nos perceber. Como nós falamos há pouco, o autodescobrimento. O que é que está impedindo o meu crescimento? Se eu não conseguir enxergar isso, não vai ter como eu modificar. Em razão disso, os frequentes julgamentos que fazemos em relação às outras pessoas nos informam sobre tudo aquilo que temos por dentro. Explicando melhor, a forma e o material utilizados para sentenciar os outros residem dentro de nós. Via de regra, os defeitos que a gente enxerga no nosso próximo é aqueles que nós mais carregamos dentro de nós. Mas nós queremos tirar o argueiro do olho do meu próximo, esqueço da trave que está cobrindo os meus olhos. Todos nós temos telhados de vidro. O que Jesus fez quando a mulher adulta estava para ser apedrejada? Quem tiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Quem atirou? Ninguém, porque todos nós somos pecadores. Então nós temos que pensar nisso. Julgar uma ação é diferente de julgar a criatura. Eu posso julgar e considerar a prostituição moralmente errada, mas não posso e não devo julgar a pessoa prostituída. Ao usarmos da empatia, colocando-nos no lugar do outro, sentindo e pensando com ele, em vez de pensar a respeito dele, teremos o comportamento ideal diante dos atos e atitudes das pessoas. A prostituição é um erro? É, mas nós podemos julgar aquele que se prostitui? Aquele que é viciado? É errado? É errado a atitude, mas nós podemos julgar, apontar o dedo? Nós podemos não estar nos prostituindo, podemos não estar viciados em droga, mas e os outros defeitos que nós carregamos, que podem ser muito maiores e piores? Então nós temos que nos colocar no lugar das pessoas. A isso se dá o nome de empatia, para que a gente possa meditar sobre os nossos posicionamentos. Nós somos responsáveis por tudo que acontece em nossa vida. Assumir nossas responsabilidades é um passo decisivo para a nossa maturidade espiritual. Somos arquitetos do nosso destino. Nosso presente é que determina o nosso futuro. Falamos agora há pouco. Nós é que somos os artífices da nossa felicidade. Aquilo que plantarmos hoje é o que nós vamos colher amanhã. Estamos colhendo hoje o que plantamos no passado. Então nós temos que tomar cuidado. Então as coisas à nossa volta não mudam. O que muda é o nosso olhar sobre elas, gerando em nós um novo pensamento, um novo sentimento e uma nova atitude. É isso que nós precisamos. Por isso, renovando atitudes, para que a gente tenha um novo pensamento, um novo sentimento, e aí possamos realmente, com a vontade determinante, nos modificarmos. Allan Kardec abandonou a cátedra de mestre renomado e arriscou a própria reputação em busca de um novo ideal. Abandonou o próprio nome em benefício do espiritismo. Abriu mão das próprias convicções para ser fiel ao pensamento dos espíritos que o orientavam. Pedagogo por mais de 50 anos, falava mais de 5 idiomas,
influente em Lyon, Bordeaux, na França. Ajudou a codificar inúmeras leis do ensino na França, mas abandonou tudo em prol do chamamento do Espiritismo. Madre Teresa deixou o luxo de um colégio para moças inglesas em Calcutá, para assumir a miséria dos lugares mais miseráveis do mundo. Assumiu o nome de Teresa e abriu mão de qualquer ajuda material. Dedicou sua vida à prática da mais pura caridade. E nós? O que é que nós estamos renunciando? Chico renunciou a tudo. Com todos os problemas de saúde que tinha, vivia em prol do semelhante. E nós? O que é que nós fazemos em prol do nosso semelhante? O que é que nós temos renunciado na nossa vida? Quando muito a gente tira 4 horinhas, 3 horinhas num domingo, uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses para ajudar numa sopa, a gente acha que é muito. Uma vez por mês ou cada 2 meses, acha que é muito. No domingo tem que assistir o Silvio Santos, tem que assistir não sei o quê, tem que assistir o futebol, tem que o Netflix, tem tempo para tudo, menos para o nosso próximo. Hoje é dia do meu futebol, hoje é dia do meu churrasco, hoje é dia da minha família, e o outro vai ficando. Se somos nós, egoísmo puro. Dezembro faremos uma autoavaliação. O que foi conquistado? O que ficou faltando para que saibamos sair de nós mesmos e colaborar com mais eficácia no concerto da perfeição? Deixar de pousarmos de gatinho e realmente mostrarmos a face do leão que existe dentro de cada um de nós, né? Que a gente pode maquiar aqui para os outros, um para o outro, o que nós somos, o que nós trazemos dentro de nós verdadeiramente. Mas para Deus não, o acerto não vai ser entre eu e vocês, nem entre vocês e eu. O acerto será entre nós e Deus. E aí não vai ter máscara, não vai ter jeito de a gente maquiar o que nós somos verdadeiramente por dentro. Proposta de renovação. E nós? Estamos dispostos realmente a renascer do Espírito? Buscando nos aproximar cada vez mais da espiritualidade amiga, por meio do trabalho no bem, da prática da caridade, como Jesus ensinou? Vamos continuar com as mesmas atitudes tacanhas, mesquinhas, de orgulho, de egoísmo, negação da humildade e da caridade. Algumas reflexões. Este ano, nesse comecinho de ano, depois de tantas promessas que nós fizemos na virada do ano, nós já destinamos ao faminto as sobras da nossa mesa farta? Colaboramos com o necessitado sem abrigo? Visitamos alguém castigado pela solidão? Abrimos a carteira ao infeliz pela penúria? Usamos nossa influência para amenizar o sofrimento alheio? Favorecemos com a peça de roupa o irmão quase nu? Socorremos o doente sem recursos? Semeamos solidariedade, fé e esperança? São algumas atitudes simples para nós praticarmos no nosso dia a dia. Esse ano, nós já praticamos alguma delas? Nós temos realizado alguma coisa realmente, principalmente a caridade moral e a caridade espiritual? Porque a caridade material, muitas das vezes, é a mais fácil. É um agasalho que a gente ia jogar fora mesmo, né? Que a gente dá e já não serve para nós. Um sapato, às vezes um pedaço de pão, um marmitex. Mas é a caridade moral de orar por aqueles que estão necessitados de uma prece nos hospitais, nos asilos, uma visita, um ombro amigo, parar para escutar a pessoa. Muitas das vezes, eu sempre falo isso lá no Solar de Adrianinha, outra casa que eu trabalho. Muitas das vezes um irmão vem a uma casa dessa simplesmente através para receber um abraço, para ser ouvido. Mas não quer nada, mas quer alguém para ouvir. Nós temos ouvido, e Jesus falou que tenhamos olhos de ver e ouvidos para ouvir. Mas a gente escuta, mas não ouve. A gente vê, mas não enxerga. Essa é a diferença. Nós estamos vendo e enxergando com os olhos físicos, não com os olhos do Espírito, nem com o ouvido do Espírito. Então, receita para a vida, acima de tudo, reparte tuas alegrias com os que choram à tua volta. Serve,
trabalha e ajuda, na certeza de que Jesus foi claro e objetivo ao traçar o roteiro do bem, afirmando sem qualquer vacilação: ama a teu próximo como a ti mesmo. Esse é o remédio para a nossa cura, a prática da caridade. Esse é o remédio. Então, mais um ano que se inicia. O ano novo convida-nos a um olhar diferenciado perante todos e tudo, e especialmente a renovação de nós mesmos, renovação de ideais, sentimentos e ações. Dar as boas-vindas a um novo ano representa abrir-se à possibilidade de novas experiências e aprendizagens, fortalecendo valores e transformando más inclinações em boas atitudes, ações consideradas fundamentais para a formação de homens novos. Para a espiritualidade, um ano novo é tempo de renovação de cada um. Aproveitemos então todas as oportunidades dessa reencarnação, desse ano que acabou de nascer e de todos os dias que Deus nos concede para fazermos melhor. Renovemos todos os dias os nossos compromissos de renascer em espírito. Ser feliz não é uma questão de circunstância, de estarmos sozinhos ou acompanhados pelos outros, porém de uma atitude comportamental em face das tarefas que viemos desempenhar na terra. Nós não estamos aqui a passeio, nós estamos aqui para trabalhar, para aprender e para servir. Então, concluindo, não precisamos iniciar um ano novo para zerar o marcador das nossas atitudes. Todos os dias é uma nova oportunidade de iniciar a vivência do Evangelho. Que Deus, nosso Pai, Senhor do Universo, Jesus, nosso guia e modelo, e a espiritualidade maior que nos envolve, nos intui, nos inspira e assiste em todos os momentos de nossa vida, possa continuar derramando bênçãos e oportunidades para cada um de nós, a fim de que nós possamos entender e captar essa intuição e essa inspiração, a fim de que nós possamos aprender a trabalhar, servir e auxiliar sempre, porque os maiores beneficiados seremos nós. Que Deus, nosso Pai, Jesus, nosso guia e espiritualidade, nos envolva, nos acompanhe de volta aos nossos lares, levando-nos equilibrados, reenergizados, com toda essa luz que cai nesse instante, para nós encarnados e desencarnados. Gratidão mais uma vez pela paciência.